Olá, pessoal, tudo bom? Eu sei que vocês já estão ansiosos para falar de alimentação. Já tem gente querendo saber se pode comer carboidrato à noite, se pode comer carboidrato, esse vilão. E aí, lá vem eu botar um freio em vocês novamente. Por quê? O nosso corpo, ele é uma máquina. Vamos comparar com um carro, tá? Ele é uma máquina que para funcionar precisa de combustível. E aí quando eu falo combustível, eu tô falando energia. Energia provém dos alimentos, que é a tal da caloria. Quem fornece caloria, tá? São 3 grupos de nutriente: carboidrato, proteína e gordura. O álcool também produz energia, né? Ele tem caloria, então são esses 4 alimentos, né, nutrientes ou não nutrientes. Além disso, para o carro funcionar, ele precisa de fluido de freio, ele precisa de água para limpar o para-brisa, óleo de motor. E quem são essas substâncias, tá, gente? São as vitaminas e minerais que juntas fazem com que aquela máquina seja eficiente ou não, ok? Então, tudo isso é um conjunto, tudo tem que estar funcionando. Não adianta eu me preocupar se eu posso ou não carboidrato, qual a quantidade de carboidrato, se eu não estou digerindo, se eu não estou absorvendo, se ele não está sendo efetivo. Então, todo o processo digestivo ele é muito importante. Quando a gente coloca na boca, que a gente mastiga bastante, que você começa a modificar o alimento, a digestão do carboidrato começa na boca. Você produz amilase, que é uma enzima que começa a quebrar esse carboidrato. Ele passa pelo esôfago, chegou no estômago, que é onde começa, né? Você precisa do pH ácido do estômago para fazer a digestão de proteína, tá? Isso tudo, ou seja, essas 2 etapas da digestão, esse bolo, que é o quimo, chega no teu intestino, que é a primeira porção é o intestino delgado, que teu pâncreas produz ali algumas enzimas para digerir aquele alimento, e a vesícula biliar libera a bile que emulsiona a gordura para ser digerida. Na parte mais abaixo do intestino é onde são absorvidos esses nutrientes. Então você concorda que durante esse processo várias interações podem acontecer e você não tem garantia de nada. Exemplo, uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, ela mexeu com o tamanho do estômago, ela não produz o ácido clorídrico para fazer a digestão ideal da proteína, tá? O comprometimento de ferro dela fica... Quer dizer, o ferro fica muito comprometido, a absorção dele, porque você depende também do fator intrínseco que está ali, né, no seu estômago. Então, vitamina B12 também. Então, são pontos de atenção, tá? Alguns medicamentos, durante todo esse trato digestivo, diminuem a absorção de alguns nutrientes. Exemplo, quem usa glifage, metformina, tem que estar sempre monitorando a vitamina B12, porque o medicamento ele faz essa depressão de B12. E aí a gente tem que estar sempre monitorando, porque B12 baixa é um tipo de anemia. Tá, já entendi tudo isso, eu não estou fazendo faculdade de nutrição, vamos ao que interessa. Bom, se eu estou falando para você que a energia vem dos alimentos, e eu falei que a gente tem macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, vamos falar sobre cada um desses, tá? Quanto mais energia eu como, mais do que eu gasto, eu engordo. Se eu ingerir menos, eu emagreço, certo? Ou se eu gastar mais, eu emagreço. Então, esse é um princípio básico da nutrição. Só que as coisas evoluíram. Então, hoje existe uma dieta que é a dieta hormonal, metabólica. A gente consegue, independente da caloria, silenciar alguns hormônios anabólicos que favorecem o ganho de peso, a formação de tecido adiposo, de estoque de carboidrato, de gordura. Existe isso. Mas vamos para a nutrição básica, tá? Bom, o que é o grupo do carboidrato? Carboidrato é um grupo que fornece energia, ele é o principal. A base dele é fornecer energia, tá? Quem são os carboidratos? Pães, fruta, legumes, cereais como arroz, quinoa. E aí, quando eu falo que a batata é um carboidrato, não, batata faz parte do grupo de carboidrato, que é o que tem maior quantidade naquele alimento, mas ela tem vitamina, tem mineral, então batata não é carboidrato. Ela é fonte de carboidrato, mas ela tem outros nutrientes, então vamos corrigindo aqui, tá? Então a gente tem as batatas, inhame, empim, as frutas, o legume, verdura, os pães, os doces. Os carboidratos, tá, gente? Eles são imprescindíveis para gerar energia para o nosso organismo. O problema está quando a gente consome carboidrato sem densidade nutricional, ou seja, sem nutriente. Os farináceos, né, os produtos que tem muito biscoito, que tem muita gordura embutida, que tem aditivos. Esse é o problema. Sempre vai ser a vida moderna industrializado. Nunca vi uma pessoa engordar porque ela come inhame e aipim. E sim porque come muito pão, as outras coisas. Então, existem os carboidratos do bem e os que não são tão do bem assim. E que vão ser consumidos para você flexibilizar a sua dieta, mas em menor frequência e quantidade, tá? 1 grama desse grupo de carboidrato tem 4 calorias. Vamos agora para a proteína. Leite,
queijo, frango, moela, dobradinha, ovos, né, iogurte. Isso tudo são alimentos fonte de proteína. A proteína é considerado o alimento construtor, constrói o organismo, constrói a imunidade, se você se machuca, ajuda a cicatrizar, produz colágeno, ajuda a ganhar massa muscular, quanto mais músculo, mais vida. Então ele constrói a base pra gente, tá? E aí, 1 grama desse grupo também tem 4 calorias. Só que esse grupo, ele dá tanto trabalho pro teu estômago digerir aquilo, que ele consome muita energia. Então, apesar de ter 4 calorias igual ao carboidrato, ele tem uma demanda para sintetizar novas substâncias e digerir. Então, ele é estratégico, ele é termogênico, ok? E nós temos o grupo das gorduras, tá? Gordura, independente se ela é boa ou ruim, ela é calórica. 1 grama ou 1 ml de gordura tem 9 calorias, mais que o dobro dos outros, que são 4, tá? Quem tá pertinho dela é o álcool, que tem 7 calorias. A gordura com 9 calorias, eu quero chamar a tua atenção, a gordura ela é importante para a síntese de hormônio, tá? Então, ela é muito importante para o nosso organismo. Só a gordura boa em especial, os azeites, abacate, as nozes, as oleaginosas, só que ela é calórica. Então, a pasta do amendoim, ela é calórico. Usa muito azeite, é calórico, tá? Então, é isso. Mas é algo que, por isso que a gente reduz muitas vezes uma reeducação alimentar, em função da caloria. Então, esses são os grupos de alimentos. A gente precisa, tá? Para essa engrenagem funcionar, a gente precisa um pouco de cada um. Quando a gente está numa estratégia de emagrecimento, que a gente vai conversar amanhã, a gente pode silenciar um pouco um desses grupos temporariamente para dar uma alavancada. E aí eu vou explicar amanhã, tá bom? Outro ponto importante, as fibras, elas não são nutrientes, tá? Elas são nutrientes para as bactérias do intestino, a gente não digere a fibra. Por isso que ela é importante para a homeostase do nosso intestino, que as bactérias é que vão digerir e liberar gases e ácido graxo, que é gordura, que é absorvido pelas células do intestino, ok? Então, essa é a visão que eu quero de vocês. A fibra ela é importante para diminuir a absorção de todos esses nutrientes. Quando eu como uma banana com farelo de aveia, uma parte gruda no farelo de aveia, sai no cocô. Então, por mais que você possa ter ingerido, sei lá, 15 gramas de carboidrato da banana, você vai absorver 10, porque uma parte saiu garradinha ali no cocô. Então, esse é um ponto que é importante a gente trazer, a importância de aumentar o consumo de fibra se você não tem nenhuma doença aí, tá? Que mais que a gente pode falar? Então, não fica com medo de carboidrato, fica com medo de carboidrato refinado e do excesso, tá? Ó, vamos com tudo amanhã de manhã e eu vou colocar bem cedinho para você a nossa estratégia. Um beijo.